Então, olha só. Exemplo de ciclo Otto com propriedades variáveis. Quando o pistão está no ponto morto inferior, no início do processo de compressão de um ciclo ar padrão, a temperatura é de 300 Kelvin, a pressão é de 100 kPa. O volume de um cilindro é de 400 cm3. A temperatura máxima durante o ciclo é de 1800 Kelvin e a taxa de compressão é 8. Considere que as propriedades são variáveis, que a constante universal dos gases vale 8,314 kJ por kmol Kelvin e o mol do ar vale 28,97 kg por kmol. Nós vamos calcular, determine, letra A, temperatura e a pressão final de cada processo do ciclo, B, a massa de ar em quilo, C, a adição de calor para o ciclo em joule, D, a rejeição de calor para o ciclo em joule, E, o trabalho de expansão em joule, F, o trabalho de compressão em joule, G, o trabalho do ciclo em joule, H, a eficiência térmica e I, a pressão média efetiva em kPa. Só, de um modo geral, a gente vai calcular, geralmente são essas coisas, tá? Esses itens aí, tá? Eles não fogem muito do que acontece. Então, ó, tá aqui, eu coloquei a figura aqui, tá? O ciclo Otto da pressão em função do volume, tá? Aqui o ponto 1, o ponto morto, o pistão está no ponto morto inferior, tá? Que está a temperatura de 300 Kelvin, a pressão de 100 kPa, ocorre uma compressão isentrópica, tá? Aí depois ocorre a adição de calor a volume constante, que chega, quando fala temperatura máxima do ciclo, tá? No caso aqui do ciclo Otto é o ponto 3, tá bom? Então é a temperatura de 1800 Kelvin. E aí ocorre uma expansão isentrópica, tá? Até o ponto 4, e do 4 para 1 uma rejeição de calor a volume constante. Beleza? Então, o que a gente precisa determinar? As temperaturas e as pressões dos 4 pontos, com exceção do que já tem, né? E depois calcular os outros itens aí que são necessários. Então, a primeira coisa, ó, temperatura 1, pressão 1, nós temos a pressão relativa. Isso aqui é tabelado, tá? Na tabela do ar, a tabela A22, tá? Naquela parte da coluna que tem o ΔS igual a zero para processos isentrópicos, tá? Tem o PR e o VR, ok? Só um momentinho. Eu vou dar um pause aqui, tá? Eu acho que eu não vou conseguir terminar esse exercício, bom? Mas eu vou propor um negócio agora para vocês fazerem, tá? Percebam que do ponto 3 para o ponto 4 a gente fez por um processo isentrópico, tá? Do 3 para o 4. Nós tínhamos a temperatura, tá? Calculamos essa temperatura T4 e para achar a pressão P4, tá? Nós fizemos o quê? Nós usamos o processo de 3 para 4, um processo isentrópico, ok? A pergunta que eu faço, tá? Depois da pergunta eu vou dar um pause aqui, tá? Tem alguma outra maneira de achar essa pressão P4? Faltando apenas ela? Eu vou... estou gravando agora, né? Então a pergunta é, né? Qual é a outra maneira de achar a pressão P4, tendo T3, tendo todas as temperaturas, todas as pressões, exceto a pressão P4? Por aqui, ó. Vou voltar aqui na figura. Ó. De 4 para 1 não é um processo a volume constante? Também pode ser feito por aqui, ó. Nós fizemos de 3 para 4, tá? Tudo. Mas um deles poderia ser de 1 para 4. Tá? Então, por exemplo, ó, a temperatura T1 está para a temperatura T4, assim como a pressão P1 está para a pressão P4. Beleza? Então, o que tem que fazer? Pegar o 926.4
multiplicar por 100 e dividir por 300. Tá? Dá um pouco diferente, deu 308,8. Dá um pequeno erro aí, tá? Mas eu mantive do processo isentrópico, ok? Bom, vamos continuar até onde der, né? Mas agora, ó, o mais difícil é chegar até aqui, fazer essa primeira parte. Tá? Isso aqui é o que mais dá trabalho. Depois é mais tranquilo, tá bom? Então, ó, a massa diária em quilo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a equação dos gases ideais, tá? Em qualquer um dos pontos. Tá? Mas vamos aplicar no ponto 1, que é mais tranquilo aí, né? Os números mais redondos, tá? Então, ó, a pressão de 100 kPa vezes o volume, que era de 400 cm3, multiplicado por 10 a menos 6, dá 4 vezes 10 a menos 4 metro cúbico. A massa, a constante universal dos gases, a temperatura, dividido por 28,97. Então, vai dar uma massa de 4,646 vezes 10 a menos 4 kg, ou 0,4646 gramas. Bom? Bom. Letra C. Adição de calor para o ciclo em Joule. A adição de calor ocorre no processo de 2 para 3, que é a vazão mássica, que é a massa, vezes a variação de energia interna, tá? Que já foi determinado. Substituindo os valores, tá? Multiplicando por 10 ao cubo para transformar kJ em joule, tá? Porque a massa está em quilo. Aqui, na energia interna, está em kJ por quilo, então o resultado seria em kJ. Multiplicado por 10 ao cubo, o resultado dá 462,7 Joule. Bom? Isso aqui é adição de calor a volume constante, tá? Por isso que é o 3 menos o 2. D. Rejeição de calor para o ciclo. Ele ocorre também a volume constante, tá? Então, é a massa vezes o 4 menos o 3. Tá? Então, mesma coisa, multiplicar 10 ao cubo para transformar de kJ para joule, o resultado dá 224,2 joule. Ok? E letra E, o trabalho de expansão. O trabalho de expansão em um processo isentrópico de 3 para 4 é a massa vezes a variação de energia interna. Tá? Mesma coisa, a massa vezes a variação de energia interna vezes 10 ao cubo, o resultado dá 367,3 joule. Letra F, o trabalho de compressão. O trabalho de compressão de 1 para 2, tá? Processo isentrópico é massa vezes a variação de energia interna. Tá? Então, a massa vezes a variação de energia interna vezes o 10 ao cubo, o resultado dá 128,8 joule. Tá? Aqui está a explicação, né, da multiplicação por 1000. Bom? E G, tá? O trabalho do ciclo. O trabalho do ciclo é o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão. Tá? Um menos o outro. Okay? Que dá 238,5 joule. E letra H, a eficiência térmica. Tá? A eficiência térmica é o trabalho do ciclo sobre o calor adicionado. Tá? Por isso que eu falei, pode usar essa fórmula simples. Não precisa usar aqueles tá? Não sei o que ficar decorando. Tá? Pois lá para saber como é que vem. Ó, o trabalho do ciclo 238,5 e o Q de 2 para 3, 462,7. Né? Então dá uma eficiência térmica de 51,55%. Letra I, a pressão média efetiva em kPa. A pressão média efetiva é o trabalho do ciclo sobre o volume deslocado unitário, tá? Que é o V1 menos o V2. O V1 é 400 cm3, V2 é V1 sobre R, tá bom? 400 dividido por 8, que é 50, tá? Aqui, ó, o trabalho do ciclo deu 238,5 joule, multiplicando por 10 a menos 3, tá? Dá 238,5 vezes 10 a menos 3 kJ. Tá? O volume foi multiplicado, ele está aqui em centímetro cúbico, multiplicado por 10 a sexta dá metro cúbico, então dá kJ por metro cúbico, então o resultado dá 681,4 kPa. KJ por metro cúbico é igual a kPa. Beleza?
tá? Então, tá aí o exercício, tá? Do ciclo Otto com propriedades variáveis.